Começa agora os 10 mil deles. O reality cast que faz o seu tempo render. E aí, meus amores, tudo bem? Estamos começando mais um episódio do podcast que faz o seu tempo render. Este é os 10 mil deles e a gente está se aproximando do episódio 40. Estamos ali no limite. É o episódio 39. Seja muito bem-vindo, muito bem-vinda. Você que nos acompanha com imagem pelo YouTube e você que nos acompanha apenas em áudio pelo seu player predileto. Você sabe que o capitão que norteia a direção do barco é o nosso investidor profissional, Carlos Castrucci, a quem eu saúdo aqui. Fala aí, Carlos. Fala, Léo. Por aqui tá tudo em ordem. Espero que esteja tudo bem com todos vocês, Léo, e todos os nossos telespectadores e ouvintes. E vamos lá para explicar mais uma semana. Semana bem curtinha, né? A distância aí entre um episódio e outro parece que foi pego meio no susto aí. Foi bem rápido. Dizem no Brasil que tudo só começa depois do carnaval. E é verdade, mesmo em tempos de Covid, tem que esperar o carnaval para dar umas aceleradas em algumas coisas. O carnaval rolou, entre aspas, esse ano, né? O feriado acabou sendo bem mais facultativo do que costuma ser, mas o fato é que rolou, e com isso a gente teve uma semana muito curta, com pouquíssimas negociações, feriados não só aqui no Brasil, mas ao longo do mundo, ao redor do mundo. E a gente vai dimensionar um pouquinho disso, né? Nos Estados Unidos, a gente teve na segunda-feira, desde segunda-feira, uma certa realização de lucros, uma expectativa em torno do pacote de estímulos robusto e as evidências que a ata do FONC, que funciona como se fosse o Copom do nosso Banco Central, né? O FONC está para o Fed como o Copom está para o Banco Central. A ata do FONC acabou dando algumas pistas, a gente já vai se aprofundar, que aumentaram uma certa, vamos dizer assim, consensual visão em torno do pacote de estímulos de 1,9 trilhão de dólares lá nos Estados Unidos. A cada semana que a gente avança, a minha sensação é que está mais próximo de ser aprovado, sem muitas desidratações, esse pacote. Quando a gente olha para a China, é impossível deixar de registrar que houve um feriado muito longo, né? As movimentações da China voltaram hoje, depois do feriado do Ano Novo Chinês, e logo após as movimentações que a gente flagrou hoje, a gente logo identificou muita cautela frente aos próprios yields americanos, que refletiram uma percepção de risco um pouco maior, uma cautela, de um modo geral, no mercado asiático, nos mercados asiáticos, na China não foi diferente. E o Brasil, com o carnaval, com pouquíssima negociação, os trabalhos voltaram ontem, né? Quarta-feira de cinzas, a gente grava sempre às quintas-feiras, a partir das 13 horas, foi meio período apenas, e hoje mais um dia de negociação, nem deu assim para chacoalhar tanto os papéis que compõem nossa carteira, mas, e aí que eu chego lá para a gente só antecipar, né? Infelizmente, nesses poucos momentos de negociação, nossa carteira perdeu para o Ibovespa. A gente tem um recuo de 1,4%, estamos na casa dos R$ 13.630. O Ibovespa, no mesmo período, operou praticamente estável, né? Um recuo de 0,1% a 119.199 pontos. A gente vai ouvir o Carlos, já já vou trazer balanço aqui da Covid, da imunização, mas é difícil, né, como investidor, quando tem poucos dias de movimentação, dificulta um pouquinho mais a tua atuação, ou pelo fato de ser fundamentalista, o dia a dia ali do pregão, pelo fato de ser mais curto, a semana mais curta, não impacta tanto, Carlos? Léo, quando a gente fala da nossa estratégia especificamente, é claro que quando você olha no desempenho semanal, impacta sim, mas quando você olha no desempenho de longo prazo, na verdade o impacto é zero, né? Talvez seria até melhor se tivesse só um pregão por semana ali, menos coisa para acompanhar. Mas Entendi. então, assim, para nossa estratégia o impacto é zero, mas quando a gente olha no desempenho das empresas, das ações, aí é claro que impacta, que é menos tempo de negociação, menos liquidez, né? Então empresas menores acabam sofrendo impactos de preço um pouco maiores, mas nada que mude a nossa tese aí. Beleza. Acho que a tua ideia aí vai animar muita gente. Você já pensou? Carnaval toda semana, um dia e meio de pregão assim na média. Ô, louco, não fala que já vai virar motinha aí, a galera vai querer entrar nessa. Mas brincadeira à parte, ó, vamos falar de assunto sério nesse giro de notícias, passeando pela atualização da Covid-19 aqui no Brasil, passando por contaminações e o plano de imunização, que é tão importante para a retomada econômica. Foram, nesta quinta-feira, onde a gente grava, 1.367 óbitos em função da Covid-19. É bem preocupante o fato de que há mais de 28 dias morrem mais de 1.000 pessoas todo dia no Brasil. São dados muito tristes. O número total de mortes no país chega a 243.400
457. Sobre isso, vamos trazer o contraponto de imunização. 5,5 milhões de pessoas já foram vacinadas aqui no Brasil. O Eduardo Pazuello, ministro da Saúde, prometeu aos governadores que mais de 11 milhões de doses serão entregues na semana que vem, sendo 2 milhões da vacina de Oxford e 9,3 milhões, quase 9 milhões e meio de doses da Coronavac. Em meio à campanha, os dados da doença continuam estáveis, mas, como eu reforcei agora há pouco, em patamares elevados, com média de mortes com mais de 1.000 óbitos, partidas, perdas por dia, com o de hoje, 29 dias. Vamos passear pelo exterior agora, destacar a ata do FONC. Eu cheguei a antecipar que funciona como se fosse o Copom nosso aqui, né? Portanto, política monetária nos Estados Unidos, FONC na cabeça. E depois da decisão sobre as noções, diretrizes da política monetária, vem uma ata que justifica, ampara, embasa a decisão. Bom, o tom dessa ata, né, Carlos, foi um tom de cautela e um tom que sugere até mesmo uma certa inflação temporária, porque a atividade econômica ainda está muito abaixo do ideal, segundo esse documento do FONC. É até mesmo por isso que a gente notou nos yields, que são os títulos de dívida norte-americana, um aumento, né? Quando os juros aumentam nos yields, significa que a percepção de risco está maior. Nada absolutamente grave, nada suficientemente grave para deixar o cabelo da galera arrepiado, mas um tom de cautela maior foi o que foi possível constatar nessa ata do FONC, né, Carlos? Léo, essa questão da inflação, assim, é claro que quando a gente fala do mundo desenvolvido, principalmente Estados Unidos, é muito menos provável que eles tenham um problema de inflação, né? E assim, eles já vêm não tendo problemas de inflação há décadas. Mas é claro que sempre assusta. Por quê? Porque todo o patamar alto das bolsas ao redor do mundo está vinculado a uma taxa de juros próxima a zero, uma taxa de juros muito baixa. E a taxa de juros só consegue permanecer baixa se a inflação continuar controlada. Então, quando você tem aí um primeiro sinal de que a inflação pode se descontrolar, e esse sinal, mais uma vez, é só um sinal, ainda é muito pouco provável que isso aconteça, de qualquer forma, isso pode fazer com que os agentes do mercado se assustem de um pouco, assim, e acabem realizando uma parcela de lucro. Por isso que a gente viu o S&P, que no começo estava subindo, no começo dessa semana, voltar a entregar os seus ganhos por conta desse pequeno medo da inflação aí. Houve muitos pacotes de estímulo desde que a pandemia se estabeleceu no mundo, uma injeção de grana, um excesso de liquidez geral, planeta dentro. No caso dos Estados Unidos não foi diferente, e a gente volta a falar, são quase 2 trilhões de dólares que estão sendo colocados na mesa e possivelmente injetarão aí a economia americana nos próximos tempos. Então, talvez até para acalmar um pouquinho o mercado, o FONC reconhece na ata que pode até haver uma certa inflação temporária de curto prazo, mas nada grave, estrutural, a ponto de comprometer a credibilidade da política monetária dos Estados Unidos, do controle econômico estadunidense. A gente fica de olho nesse aspecto aí. O Carlos já antecipou, a S&P operou estável. Quando a gente olha para o Brasil, vale fazer um passeio rápido por alguns fatos. O primeiro fato: todo mundo sabe da importância para o desenho e andamento da reforma administrativa e reforma tributária no Congresso. A complexidade dessas reformas em si, os pilares que elas devem ter, é um outro debate, e aí existem vozes muito qualificadas que podem contribuir. Mas o fato é que, para favorecer o ambiente de negócios no Brasil, essas duas reformas são imprescindíveis. Elas precisam, de algum modo, caminhar, tramitar. Toda vez que acontece alguma coisa que pode dificultar, deixar turva a agenda legislativa, fazendo com que essas reformas deixem de ser prioridade, ou mesmo o debate em torno do próximo auxílio emergencial, do teto de gastos, etc. e tal, o mercado não vê com bons olhos. E aconteceu essa semana o mandado de prisão para o deputado do PSL do Rio de Janeiro, Daniel Silveira, um deputado bolsonarista que postou vídeos nas redes sociais contra o STF, atentando contra a instituição. O ministro Alexandre de Moraes determinou prisão imediata e, por 11-0, por unanimidade, o Supremo Tribunal Federal reverendou a decisão de Alexandre de Moraes, praticamente impondo uma certa pressão para o legislativo, como quem diz, vocês têm que assinar embaixo. Foi por uma maioria assim muito expressiva. Esse possível embate entre legislativo e judiciário
toca no mercado a partir do momento que a agenda econômica que poderia ser discutida no âmbito legislativo pode ficar em segundo plano em função de um incêndio que possa estar sendo colocado. Então, me parece que esse foi o grande destaque político da semana. E é claro que as conversas em torno do auxílio emergencial, parece que há um consenso muito forte na necessidade do auxílio emergencial, mas ainda é preciso ajustar exatamente a maneira, o modo através do qual esse auxílio será custeado. A gente fica de olho. A expectativa que eu tenho é que no próximo episódio a gente já tenha um desfecho muito maior e mais concreto. Em relação ao dólar, vale destacar a questão cambial, que houve uma hidratação do dólar, ele se valorizou, se fortaleceu frente ao real, crescimento de 1,1%, dólar sendo negociado a R$ 5,42. Um pouquinho do que rolou aí na semana para a gente mergulhar na carteira. Carlão, tem algum comentário? Podemos seguir? Política eu não gosto de comentar não, Léo. Vamos seguir em frente. A única coisa que vale destacar aí é que você vê que a gente teve uma aversão ao risco aqui no Brasil, né? Com 2 dias e meio aí de mercado financeiro funcionando, o dólar subiu mais de 1%. Então, você vê que essas questões políticas sempre acabam impactando negativamente a percepção de risco Brasil. Vamos mergulhar na nossa carteira, então. Nós temos hoje R$ 13.630. Claro que dói a gente ter saído de novo da casa dos R$ 14.000. Se dói em mim, dói 3 vezes mais no menino aí, no carro. Mas a gente vai entender o que é que rolou, apesar de ter sido, naturalmente, me parece um ponto fora da curva, até em função da baixa liquidez que a gente teve, movimentações tímidas aí ao longo da semana. Eu estou entendendo que o mercado brasileiro está praticamente lateralizado, né? Não tem uma direção muito clara do rumo que vai tomar. A maior alta foi da Vale, 4,6%, empresa que mais se destacou, e a maior baixa foi a Cielo, que recuou praticamente 8,5%. E aí, Carlão, qual o balanço? A gente teve um desempenho aí inferior ao Ibovespa, mais uma vez, né? Segunda semana seguida. E o que a gente pode destacar aqui que foi grande contribuidor da performance negativa foi justamente esse aumento na percepção de risco Brasil. Então a gente teve o dólar subindo e a gente teve as taxas de juros longas subindo. Então empresas ligadas à economia doméstica, como o setor de construção, de varejo e assim em diante, acabaram sendo impactadas negativamente essa semana. E aí quando a gente vai para os destaques, a Vale foi o principal destaque, porque a gente teve um destaque no geral no setor de commodities. Então, de novo, Vale, Petrobras, Klabin, Suzano, Gerdau e assim em diante foram as empresas que subiram essa semana com otimismo externo com relação às commodities. E o destaque negativo da Cielo vem muito por conta do desempenho dela na última sexta-feira. Ela caiu mais de 6% na última sexta-feira. Isso porque, assim, para quem não sabe, a Cielo, os principais donos são Banco do Brasil e Bradesco, né? E havia, de certa forma, uma esperança, não é nenhuma perspectiva, mas uma esperança do mercado de que haveria uma transação entre os dois bancos, onde provavelmente o Bradesco compraria a Cielo do Banco do Brasil ou algo do gênero. E o presidente do Banco do Brasil colocou um balde de água fria nesse assunto e por isso as ações acabaram reagindo bastante, com um viés bastante negativo. Mas é importante destacar que a nossa tese em Cielo não engloba um negócio, tá? Que é muito incerto, engloba realmente a questão financeira da Cielo. Então, para a gente, a Cielo só se tornou mais barata por conta dessa queda. E vamos para a revelação da semana, trocar uma ideia sobre Klabin. Você chegou a citá-la aqui, é uma empresa com mais de 120 anos de história, ela atua no setor de papel e celulose. Eu quero muito ouvi-lo a respeito da força que essa empresa tem na sua percepção, porque ela está na nossa carteira. Quantos por cento hoje de composição da carteira tem Klabin? A Klabin, hoje ela é uma posição relativamente pequena, ela já foi um pouco maior, tá? Mas hoje ela está representando 3% da nossa carteira. E eu vou explicar mais para frente quais são os principais fatores que influenciam o resultado dela, mas dependendo de algum desses fatores, essa posição pode vir a aumentar, porque aí as minhas projeções para a empresa podem aumentar, tá? Mas, assim, antes de entrar no negócio da empresa em si, eu gosto de sempre destacar aqui um problema de governança que essa empresa tem, na minha visão, tá? Que é um flag de risco aqui que a gente tem que ter. Qual que é a questão? A Klabin foi fundada pela família Klabin, por isso leva o nome. E uma empresa aí, como você bem disse, Léo, com mais de 120 anos de história, e mesmo assim a empresa ainda paga royalties
pelo uso do nome Klabin para a família, entendeu? Então isso para mim é uma questão de conflito de interesse muito grande, ainda mais quando você percebe que tem diversos membros da família que fazem parte do conselho de administração, que é quem toma a decisão com relação a esses assuntos. Então aí fica uma questão que é sempre importante ficar de olho, tá? A empresa não é 100% boa na questão de governança corporativa, mas é a questão, assim, dá para passar, sabe? Mas é bom sempre ficar de olho nisso. Quando a gente fala da empresa em si, ela atua em 4 ramos, tá, Léo? Tem o primeiro ramo que chama de florestal, que é a venda de ativos florestais, venda de madeira, tá? O segundo é venda de celulose, tanto celulose de fibra curta quanto celulose de fibra longa. O terceiro é a venda de papel, ou seja, a transformação da celulose em papel para venda. E o quarto setor, o segmento que ela atua, é o segmento de embalagem, que é a transformação do papel em embalagem. E os 3 últimos são os principais, tá? A questão de ativos florestais é muito irrisória no resultado da empresa, tá? E quais são os principais fatores que influenciam o resultado da Klabin, quando a gente olha na questão principalmente de faturamento dela e também na questão de custos? O primeiro fator, assim, primeiro é uma empresa exportadora de commodities, né? Então, uma das coisas que mais influenciam no resultado da Klabin são os preços internacionais de celulose. A outra questão que influencia muito são os preços internacionais de papel. E, além de tudo isso, tem o câmbio, porque como você vende para fora, o câmbio influencia. Quando o real está enfraquecido, ou seja, quando a gente está com o dólar alto, isso é benéfico para empresas como é o caso da Klabin. Perfeito. Questão cambial, portanto. Me Bom, parece que o Carlos está com. O Carlos, deu uma interrompida na sua conexão, o sinal ficou um pouco instável, mas a gente conseguiu ouvir com clareza aí o fato de que o câmbio é uma das variáveis que impactam bastante a entrada no caixa da Klabin. Agora vamos falar do cenário da celulose, do fim de 2018 até o fim de 2020, que eu sei que foi um recorte temporal que você fez. Traz para a gente aí o raciocínio. isso é muito importante falar um pouco do cenário da celulose. O que acontece? Como toda commodity, o preço da celulose, consequentemente do papel, ele é cíclico, né? Ele é uma questão de oferta e demanda. Se a gente tem um aumento na demanda e redução de oferta, o preço sobe, e o oposto é verdadeiro. E até 2018, a gente estava vendo um ápice no preço da celulose, que chegou a ser negociado ali acima de $1.000 a tonelada. Só que desde o final de 2018 até o final de 2020, ou seja, um período de 2 anos, a celulose passou por quedas contínuas de preço. Então, ela chegou num cenário muito ruim, onde em alguns momentos o preço de venda da celulose chegou a estar inferior ao custo de produção da celulose. Então, Nossa. a gente tinha um cenário bastante adverso de curto prazo para a celulose. Só que do final de 2020, mais especificamente de dezembro mesmo até hoje, a gente tem visto uma recuperação nos preços da celulose e, aparentemente, a gente tem uma tendência de valorização da celulose, que ainda está num patamar muito aquém do que a gente viu ali no final de 2018, mas a tendência está positiva, assim como para as commodities de uma forma geral. Isso falando de curto prazo. Só que quando a gente fala de longo prazo, e é aí que eu gosto de investir em empresas desse segmento, é uma commodity que tende a ter um crescimento de demanda, tá? Perene. Por quê? Porque ela tem 2 principais drivers de crescimento. O primeiro deles é o aumento do uso de papel, principalmente para higiene, e em países muito populosos como Índia e China. Quando a gente pega o consumo de papel higiênico, por exemplo, per capita, nesses países, é muito inferior ao Brasil, nem se fala quando a questão é Estados Unidos. Então aí a gente tem um grande espaço para crescimento de demanda conforme esses países evoluem no ponto de vista econômico e a sua população consegue ter mais capacidade de consumir esse tipo de produto. E o segundo driver de crescimento, aí vem na questão da substituição de produtos não renováveis, como plástico, por exemplo. A gente sabe que o plástico não consegue ser completamente substituído pelo papel,
Mas em alguns casos o papel tende a substituir o plástico, como é que na questão de embalagens, por exemplo, e isso tende a crescer o consumo de celulose, de papel e assim em diante, num ponto de vista mais sustentável. Então aí a gente tem dois grandes drivers de crescimento de demanda de longo prazo para papel e celulose. Eu lembro uma vez que eu estava numa viagem e fui tomar uma água ali num determinado local, era meio que um sítio. E aí eu me surpreendi quando eu peguei o copo, e o copo não era de plástico, o descartável, tão clássico que a gente encontra. Era um copo de celulose, ele estava ali de papel para você tomar e ele era perfeitamente reutilizável. Então vai em linha exatamente com o que você está falando, que mais do que tendência já me parece uma realidade, e a tendência maior é que isso apenas se fortaleça, né? Fique ainda mais forte aí para o futuro. Vamos lá, o que mais que a gente pode falar internamente mesmo, operacionalmente, dentro da empresa? Eu sei que você mergulhou. Bom, primeiro de tudo é importante destacar que é uma empresa que é operacionalmente sólida, né? É uma empresa que já atua nesse segmento há bastante tempo, é uma empresa grande. Então, quando a gente fala do operacional dela, é uma empresa que é eficiente e cada vez mais ganha eficiência operacional, com redução de custo de produção, entre outros fatores. Além disso, um negócio que eu gosto muito da Klabin é a questão da flexibilidade que ela tem. Lembra quando eu estava falando da questão dos segmentos que ela atua, celulose, Sim, papel e embalagem, Léo? Fê. Então, imagina que assim, ela produz a celulose. Se o preço da celulose está bom, ela começa a vender mais celulose no mercado externo. Agora, se o preço da celulose não está tão bom ou está parelho com a questão do custo de produção de papel, ela pega uma parcela maior dessa celulose e começa a produzir papel e vender papel. E se os dois, no caso, o preço da celulose e o preço do papel não estão tão bons, mas a gente tem uma demanda de embalagem aquecida, ela pode usar o papel da celulose que ela produziu para produzir embalagem e vender embalagem. Então, ela tem muito esse jogo, essa questão de explorar o mercado que está mais aquecido. Se a gente tem um mercado de celulose mais aquecido, ela direciona grande parcela da produção de celulose para venda. Se não está tão aquecido, ela vai para papel ou vai para embalagem. E essa flexibilidade acaba diminuindo um pouco a exposição da empresa a essa questão do preço da celulose. Ela não é 100% dependente do preço. Então, essa questão de flexibilidade, para mim, é super relevante, tá? E, ainda falando da questão operacional dela, a empresa, quando a gente fala de crescimento, é importante quando você olha essas empresas é ver qual que é a capacidade de crescimento de lucro lá para frente, né? Assim, não é a única coisa importante, mas é uma questão importante para você saber o quanto que é o valor da empresa. E quando a gente fala de crescimento, a empresa está terminando agora uma expansão grande de capacidade de produção de papel, que é um projeto chamado Projeto Puma 2, e, assim, é um projeto que ela investiu ali, agora eu não lembro os números de cabeça, mas é questão, assim, de quase 10 bilhões de reais nessa expansão de capacidade, e isso vai, obviamente, permitir que a empresa produza mais papel. E produzindo mais papel, ela consegue vender mais papel, vender mais embalagem, e com isso crescer o seu faturamento e crescer o seu lucro. E um último ponto que é importante destacar nesse projeto de expansão é que a empresa está conseguindo entregar, porque ainda não está pronto, né? Mas está conseguindo entregar as obras num cronograma antecipado, ou seja, antes do que estava sendo previsto. A princípio, no meio desse ano, ela já consegue uma parcela dessa expansão de capacidade e, além de você aumentar faturamento, uma questão muito importante com o fim desse projeto, né, com a conclusão desse projeto, é que a empresa vai conseguir reduzir a alavancagem financeira, porque ela teve que captar dívida para investir nesse projeto. Então, imagina que a gente pega esses dois efeitos consolidados, tá? Você tem mais faturamento, porque você consegue produzir mais, e você reduz o seu custo financeiro. O resultado disso na ponta final, que é no lucro líquido, né, no caixa, ou no fluxo de caixa gerado para o acionista, é exponencial, é um efeito multiplicador. Então, isso para os próximos anos é bastante positivo. E se a gente adicionar tudo isso ainda
o possível aumento de preço nos preços, o possível aumento dos preços internacionais de celulose e papel, aí a gente tem um cenário bastante promissor para a empresa nos próximos anos, e isso para mim me anima e é uma das grandes questões, na verdade, uma das principais questões, né, ou a principal questão que me faz ter Klabin na nossa carteira. E um último ponto aqui, Léo, que na minha opinião é a cereja do bolo, tá? E que eu acho que é algo que tende a evoluir cada vez mais. A preocupação com a sustentabilidade. Primeiro de tudo, o produto em si da empresa é biodegradável e substituto de outros produtos que são prejudiciais para o meio ambiente, como o plástico, por exemplo, né? E, mais do que isso, a empresa é engajada em questões de sustentabilidade do planeta, né? Quando a gente fala da questão de meio ambiente, e com metas agressivas definidas até 2030, como ter 100% da energia consumida sendo de fontes renováveis, entre outras que, se você entrar no site da Klabin, você vai ver, são metas bastante agressivas. E, além disso, ela tem algumas métricas que ela já atingiu e que são super importantes. A primeira delas, que para mim é um destaque, é a questão do saldo positivo no balanço de carbono. O que significa isso? Significa que a operação da Klabin retira carbono do ar. Assim, ela emite menos carbono do que ela consome de carbono. Então, isso ajuda a reduzir a questão do gás carbônico na camada de ozônio, da questão do aquecimento global e assim em diante. Então, isso é muito benéfico. E a segunda questão que eu quis destacar é que, atualmente, 90% da matriz energética da empresa, que a empresa utiliza, é composta por fontes renováveis e limpas. Então, você vê que realmente é uma empresa do futuro, na minha opinião. Primeiro, porque celulose vai aumentar a demanda lá na frente. E segundo, porque é uma empresa que já está adaptada para a mudança na preocupação com a questão climática. Muito interessante a tese, muito interessante saber de todos esses projetos que já estão sendo colocados em prática, das metas que vêm sendo atingidas e das metas agressivas que se pretendem atingir, no caso da Klabin, e que a gente consiga enxergar no médio e longo prazo essa convergência entre a tese que você colocou de pé e os resultados que a empresa vai entregar. Bacana, Carlos, ficou bastante claro e com isso a gente chega ao final. Você falou na cereja do bolo, agora é fatiar o bolo e comer. Foi muito bom mais um episódio aqui vivenciado. A gente agradece a você que esteve conosco. Fechamos mais uma semana. Semana que vem, 40 episódios de Os 10 Mil Deles. E espero que a gente possa bater o Ibovespa para comemorar com chave de ouro, né, Carlos? Eu também espero. Vamos lá, agora com semana cheia, né? Vamos pedir aí para os políticos pararem de polêmica, deixar o país rodar, que a economia que faz o país ir para frente, né? Mas é isso, semana que vem estamos aí para explicar tudo, né? Independente se cair ou se subir, se vai ter problema político ou não, a gente vai estar aqui de qualquer jeito. Um abraço e até semana que vem. Dando a cara a tapa, é assim que é. E quando você fala de política, aí tem que separar política de politicagem, né? Quando vê essas novelas assim, cheias de polêmica, não estou entrando no mérito, não estou nem falando do caso específico da prisão do Daniel Silveira, não vou circunscrever o que eu estou falando a isso, mas o que tem de leve trás, de fofoquinha, de ruído político, que acaba atrapalhando muito toda e qualquer agenda que se pretenda mais séria, mais estrutural para o país, isso tem, e aí a gente está falando mais de politicagem do que política, né? Mas deixa o desabafo para outro episódio. Valeu, Carlos, um abraço para você, obrigado a você que esteve com a gente, tudo de bom e até a próxima semana. Obrigado, tchau!